Então, que Deus te abençoe nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor te envolva, como envolveu Abraão, Isaac, Jacó, tá certo? Então, temos nesta noite um tema muito bom, muito forte, que fala sobre a depressão feminina, ok? Então, a depressão feminina é algo que tem atingido muitas mulheres, ok? Sabemos que a depressão ela atinge, não tem idade, não tem sexo, não tem posição social, de fato ela atinge todos, tá certo? Não importa a religião, porque eu sou da religião tal, nós não temos depressão. Tem sim depressão, tá certo? Então, é algo que tem surgido, que tem trazido uma grande problemática para toda a sociedade. E nós gostaríamos essa noite de trabalhar essa questão, tá certo? Da depressão feminina, ok? Então, abra seu coração, abra seu entendimento, a compreensão, para entender bastante sobre esse fato, ou esses fatores, ok? Então, queridos, a depressão atinge os dois sexos, tá certo? Só que a mulher, por ser mulher, ela é atingida muito mais do que o homem, ok? Então, nós vemos aí as mulheres com uma vasta condições de pegar a depressão. E nós vamos ver lá na frente um pouco o porquê, tá certo? O porquê de as mulheres pegar tanta depressão. Por que pegar depressão? Porque o homem pega menos, porque a mulher pega mais. A mulher, queridos, a mulher ela é mais suscetível ao coração, às emoções. Nós vamos ver que a mulher ela tem uma questão muito maior, que é a questão dos seus hormônios, tá certo? Então vamos observar tudo isso, ok? Então que Deus os abençoe, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesse momento, nessa palestra, nesse momento com Deus, que também é com Deus, com certeza, ok? Então vamos lá. Então a mulher tem um risco maior, tá certo? De desenvolver a depressão 3 vezes mais do que o homem. As mulheres, a partir da primeira menstruação, ficam mais suscetíveis para desenvolver a depressão. Então, quais são os fatores? Por que acontece isso? Ok? Então, os fatores que ocasionam a depressão nas mulheres, tá certo? É o climatério. Então, mas o que é o climatério? Tá certo? O climatério é um nome científico, ok? Que descreve a transição, ok? Do período da primeira menstruação até a última menstruação. Então, tudo isso que ocorre neste meio, podemos dizer que é o climatério. E nesse período, nesse espaço, tá certo? Quando a mulher ainda ovula, ok? São os fatores da gravidez, o pós-partos, dias que antecedem a menstruação, a genética, o estilo de vida, os hormônios, dificuldades em relações interpessoais, a morte de um ente querido, a perda de emprego, os desconfortos, não é? Os descontentamentos amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas, tá certo? Então nós temos aí muitas coisas que podem ocasionar a depressão na mulher. A mulher, ela é mais estressada por causa dos seus hormônios, por causa de vários fatores, tá certo? Então, são esses os fatores que as mulheres têm, que os homens não têm, ok? Essa questão hormonal que faz elas passarem a serem suscetíveis 3 vezes mais do que os homens em relação à depressão. Então, qual o tempo e a média para se fazer um diagnóstico? Com quanto tempo aproximadamente um psicólogo, um médico, um psiquiatra, ele tem para sentar, pegar a pessoa, estudar, tá certo? Então, para saber o que a pessoa tem, se realmente é uma depressão. Então, é aproximadamente entre 15 dias até 2 meses, tá certo? Então, é esse período aí que a mulher
ou aqui falando na questão tanto homem contra a mulher, esse é o período que pode se fazer o diagnóstico em relação à depressão. Então, quais as principais áreas, tá certo, que são atingidas pela depressão? Temos a depressão, ela atinge 3 áreas. Então, o psique, ok? O físico e o intelectual. Então vamos lá, a questão psíquica. A questão psíquica, ela tem a tristeza excessiva, é a melancolia, a dificuldade de sentir prazer em coisas que antes sentia. Então, por exemplo, você, minha irmã, você, minha ouvinte, você tinha um prazer imenso de ir para o shopping, você amava viajar, você tinha um prazer de assistir um filme, tá certo? Numa sexta-feira à noite, no sábado à noite, e hoje você não sente mais alegria, você não sente mais prazer, você não sente mais contentamento em fazer nada que você tinha anteriormente, tá certo? Então você perdeu todo o prazer, toda a alegria, você amava ir nos finais de semana visitar sua família, hoje tanto faz. Então, a questão psique na depressão, tá certo? Ela vai trazer essa questão, ok? Então a pessoa ela não sente mais prazer, não sente mais alegria, ela se torna uma pessoa melancólica, tristonha, tá certo? Ela pode até sorrir, mas aquela tristeza é uma coisa perpétua dentro do seu coração, porque a ferida, queridos, a ferida da depressão é uma ferida na alma, é uma ferida no coração, é uma ferida interna que ninguém conhece, que ninguém sabe o que a pessoa está vivendo com depressão. E aí nós vemos alguns fatos interessantes. Até mesmo a família, o cônjuge, tá certo? Muitas vezes não compreende, diz que isso é besteira, e isso é fricote, tá certo? E a pessoa vai se aprofundando mais e mais nessa depressão, nessa angústia. Por quê? Porque em vez de a família apoiar, não apoiar a depressão, não, mas apoiar a pessoa que está passando pela depressão. Porque a depressão é uma doença, tá certo? Assim como a pessoa tem um problema na coluna, a pessoa tem um problema de diabetes, tá certo? A pessoa tem um problema de pressão arterial, tá certo? Então, da mesma forma, é a pessoa que tem depressão. É uma enfermidade. Ninguém pediu para ter uma depressão. Ninguém está pedindo a Deus para viver uma vida depressiva. Ok? Então, existem seus sintomas, existe o meio, tá certo? Que a pessoa vai estar, que pode ajudar ou pode também ajudar a destruir a pessoa que está com depressão. Ok? Então, voltando à questão psíquica, tá certo? Vimos a tristeza excessiva, a melancolia, a dificuldade em sentir prazer em coisas que antes sentia e agora não sente mais, tá certo? Então, as frustrações, você pensou, você sonhou, você desejou por algo e aquilo não aconteceu. Então, porque não aconteceu, você ficou frustrada, ok? Então, baixa estima, as pessoas dizem para você, fulana, irmã, ou irmão, você está tão bonito, você está tão bonita, você hoje está mais elegante, e você vai para o espelho e você só vê uma pessoa feia. Todas as pessoas te veem uma pessoa tão bonita, as pessoas te veem uma pessoa bonita, o seu rosto, os seus cabelos, tá certo? A sua maneira de se vestir, então, mas você não consegue enxergar isso em você. Ok? As pessoas veem que você é inteligente, que você sabe falar bem, que você sabe se expressar, mas você não tem alegria, não tem um prazer dentro do seu coração, tá certo? E vive sem esperança, sem estima, muito negativo, muito negativa, tá certo? Uma negatividade muito excessiva. Então, esse é um dos pontos, tá certo? São dos fatores de alguém que está com depressão, ok? Então, nesses 3 pontos que eu falei, que é onde ela atinge a depressão, na questão psíquica, na questão física, vamos falar agora, e também na questão intelectual. Na questão física, alteração do intestino,
ok? Então, de nada você tem um problema, um desarranjo intestinal, tá certo? Sente cólicas, dores no corpo, ok? Então, alteração no sono, constante dor de cabeça, tá certo? Dor no corpo, falta de ar, dor no peito, tá certo? Então, falta de apetite. Então, tudo isso aí é a questão do que a depressão faz no corpo, no organismo. Então, nós notamos que a depressão é uma doença na mente, mas que atinge e que vai atingir o corpo, vai atingir o nosso psique, a nossa mente, e vai mexer também com o nosso intelecto, tá certo? Então, na questão intelecta, é a questão de desatenção. Você não consegue ter atenção em nada. Você não consegue se prender. Você vai estudar, tá certo? Você senta ali, você abre o livro para estudar e você fica olhando ali. E quando pensa que não, você está pensando em outra coisa, tá certo? E você não consegue se focar nos seus estudos, você não consegue se focar no seu trabalho, você não consegue se focar em nada, tá certo? Então você está totalmente desatento, está esquecido, não é? E você fica pensando, mas por quê? O que é que está acontecendo comigo? Não é? Me encontro assim esquecido demais. Eu não sei por que eu estou tão esquecido. Então esse é um dos sintomas no intelecto, tá certo? No físico, só que esse é no intelectual. Então a criatividade, a falta de criatividade. Você fazia crochê, você fazia pintura, você fazia um trabalho que você amava, primeiro você não tem ânimo. E se é aquilo, você tem que fazer aquilo, você já não faz mais com prazer, você já não tem mais alegria em fazer aquilo que você antes tinha. Tanto prazer, tanta alegria. Tá certo? Então, faltou a falta de criatividade. As pessoas diziam para você, mas fulana, você é tão criativa, não é? Você é tão inteligente, você é desenrolada, não é? Só que agora tudo isso passou, parece que passou. Então, isso é um dos sintomas da depressão, ok? Então, outros sintomas da depressão é alteração de peso. Existem pessoas que pensam que a pessoa com depressão ela só vai emagrecer, mas isso não é uma verdade, tá certo? Então, quem está com depressão, ele pode emagrecer ou pode engordar muito, ou pode emagrecer muito. Então não é uma questão, tá certo? Da pessoa, a gente pensar assim, não, a pessoa está com depressão, ela vai se desfiando, não. Existem pessoas que estão com depressão, pelo ao contrário, elas vão engordando, engordando, engordando e muito, tá certo? Então, alteração de peso, distúrbio do sono, insônia, tá certo? Tem aquela sonolência, mas quando vai dormir não consegue dormir, porque vem os pensamentos, não é? Vem o coração, tá certo? Começa a palpitar e a angústia começa a vir e o medo começa a tomar conta, tá certo? Então, também é essa questão do distúrbio do sono. Problemas psicomotores, agitação ou apatia psicomotora, quase todos os dias, não é? Todos os dias você fica agitado, agitada, fica angustiada, você procura o que fazer e você não encontra, tá certo? Então, nesse período de pandemia que nós temos vivido, queridos, são momentos muito difíceis, tá certo? E que nos leva e poderá nos levar a um caminho para a depressão. Então, por isso que eu estou falando novamente, agora há pouco nós fizemos um vídeo sobre a questão também da ansiedade, da depressão, tá certo? E nós voltamos a falar sobre este tema. Por quê? Porque nós temos observado, eu tenho observado, tá certo? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas angustiadas, tá certo? Muitas pessoas que passavam um dia trabalhando, passavam um dia na rua, passavam um dia tendo suas atividades, e hoje elas são obrigadas a ficar em casa. E o que é que nós tanto iremos fazer em casa? Não é verdade? Então hoje a gente tem que inventar muitas coisas para fazer dentro de casa, tá certo? Porque lá fora não podemos, porque temos medo de ser contagiados. Então, depois que essa pandemia passar,
A minha preocupação como pastor, a minha preocupação é justamente para os requisitos da pandemia que hão de ficar na vida das pessoas, as sequelas da pandemia, tá certo? Então, será que as pessoas vão conseguir sair desse ciclo vicioso que estão vivendo hoje? Ok? Então é muito difícil. E para isso eu estou trazendo uma palavra de coragem. Eu estou trazendo uma palavra que venha trazer paz ao seu coração, que venha trazer ânimo, sim. É isso mesmo, tá certo? Então, no momento eu estou falando sobre os fatores, tá certo? Eu estou falando sobre os sintomas. Então, o próximo sintoma é a dificuldade de concentração, que já falamos sobre isso. As ideias de suicídio. Não é todo mundo que tem depressão, tá certo? Porque existem as depressões que são mais brandas e existem as depressões que são mais fortes, tá certo? Então não é todo mundo que está com depressão que vai morrer, ok? Não. Não é todo mundo que tem depressão que vai querer colocar uma arma na sua cabeça, se jogar num penhasco de uma ponte, tá certo? Se jogar nas águas, ok? Não. Então, existem pessoas que têm depressão, que vão ficar ali, ó, angustiadas, quietas, sem ânimo, sem prazer de nada, sem felicidade, anos e anos e anos, tá certo? E a depressão trazendo problemas físicos, trazendo problemas fisiológicos, tá certo? Trazendo desânimo durante anos, ok? Porque existem pessoas que estão depressivas já fazem anos e existem pessoas que são depressivas e não conhecem os sintomas. Por isso que estamos aqui trabalhando, já falamos alguns pontos e agora voltamos a falar novamente, porque eu quero que você entenda sobre essa questão, ok? Dos sintomas da depressão. Então, se você tem alguém, se você conhece alguém que tem esses sintomas, procure ajudar essa pessoa. Se é você que está tendo esses sintomas, procure ajuda. Não fique aí com os braços cruzados, tá certo? Então, depois mostra esse vídeo a alguém, para que alguém possa pelo menos te ajudar, tentar te ajudar. Então, outra questão é as ideias de suicídio, que eu acabei de falar, ok? Então, a baixa estima, a alteração do libido, tá certo? Então, não sente mais prazer, não sente mais alegria para nada. A questão do sexo você despreza, porque você não sente mais prazer em ter relações com seu marido, com a sua esposa, tá certo? E você se torna uma pessoa fria, uma pessoa gelada, ok? Então você vai, tem aquele comprimido que eu vou tomar, tem aquele remédio, tem aquela garrafada que eu vou beber, que vai me ajudar. Não vai te ajudar. Sabe por quê? Porque é um problema muito maior do que o seu problema físico. Quando você toma um medicamento, tá certo? Você vai trabalhar a questão do seu físico, da fisiológica, do seu organismo, do seu corpo, ok? Mas quando é um problema de depressão, tem que trabalhar qual a primeira causa da depressão? É a mente. Não adianta você querer tomar um remédio, tá certo, para o seu organismo, se você não tratar primeiro a sua mente. Então, depois que você estiver bem ajustado, tá certo, você vai ver que a sua vida sexual, que a sua vida emocional, que todas as outras áreas da sua vida vão estar em pleno funcionamento, como você gostaria que tivesse. Tá certo? Então, o diagnóstico da depressão é clínico, tá certo? Então, quem pode dizer que você tem depressão? O vizinho? Não. Quem é que pode dizer que você tem depressão? É um médico. Para isso, você tem que ir ao médico, tá certo? E ele vai fazer o diagnóstico se você tem depressão ou não tem depressão. Então, eu sugiro que você procure um psicólogo, um psiquiatra, tá certo? Porque ele vai entender, tá certo? As dificuldades do seu coração. Então, como você tem estado, quais os problemas familiares que você tem carregado sobre a sua vida,
Quais os problemas de trabalho que você tem carregado sobre a sua vida? O estresse que você tem vivido, tá certo? Então, é um problema familiar que você teve com seu pai lá atrás, que você teve com sua mãe lá atrás, que você está tendo com seus irmãos no momento. Então, tudo isso fica aqui, ó, guardado no seu consciente, no seu subconsciente, tá certo? Talvez você diga assim, mas pastor, eu não estou pensando no meu problema. Mas vem uma tristeza, eu começo a chorar e eu não sei por que eu estou chorando. É isso mesmo, tá certo? Então esse é um dos motivos, esse é um dos fatores da depressão também. Você começa a chorar, mas por que eu estou chorando agora? Agora eu estava conversando tão bem, mas agora eu comecei a chorar. E por que você está chorando, irmã? Por que você está chorando, irmão? Eu estou chorando, eu não sei por quê. Porque vem as lágrimas, vem a tristeza, tá certo? Vem aquela angústia novamente no seu coração e você começa a ficar desesperado, desesperada, tá certo? Então, são sintomas e é necessário procurar ajuda. Você não pode ficar em casa esperando, tá certo? Sua vida ser destruída. Ok? Então procure um médico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra para ser tratado, tá certo? Então o tratamento precisa ser feito na sua vida. Você precisa querer mudar, você precisa querer mudar, entendeu? Então você precisa querer que a sua vida seja transformada. Mas, pastor, eu não tenho força. Se nós não temos força, você precisa buscar ajuda. Mas eu não tenho nem força, para buscar ajuda. Mas eu quero te dizer que isso você precisa fazer. Mas, pastor, as pessoas vão zombar de mim, os próprios meus familiares vão me apontar, vão dizer que eu não tenho fé, que eu sou um pecador, porque eu estou com depressão. Mas eu quero que você entenda o seguinte: não importa o que vão dizer de você, quem precisa de você é você. Quem precisa amar você não são as pessoas. Porque muitas vezes, queridos, nós nos enganamos, porque achamos que as pessoas precisam nos amar para a gente se sentir feliz. Isso é um grande erro. Sabe quem é a primeira pessoa que precisa te amar? É você. Você precisa se vestir bem, você precisa sorrir, você precisa estar em paz, você precisa se amar, você precisa se olhar para o espelho e se amar, você precisa se valorizar. Você muitas vezes fica angustiado, fica frustrado, porque as pessoas olham para você e as pessoas não te valorizam. Será que as pessoas não te valorizam porque primeiro você não se valoriza? Você já pensou nisso? Então você precisa se valorizar e é começar agora. Se valorize, aumente a sua autoestima, levante a sua cabeça, porque as pessoas geralmente elas não vão ter pena de você. Procure a sua melhora, busque por socorro, não fique aí, tá certo? Achando que tudo acabou, que é o fim de todas as coisas. Não, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, porque existe alguém, tá certo? Existe alguém que morreu, que ressuscitou por você e por mim. Eu quero te dizer uma coisa: a cruz, a cruz, a cruz, ela era uma madeira certo? A cruz, o formato da cruz. A cruz ela não ficava no mesmo patamar, no mesmo terreno que as pessoas. Ela tem uma madeira central que é mais elevada. Para quê? Para as pessoas ficarem embaixo e as pessoas olharem para cima. Tá certo? Então, isso nos prova que até a cruz nos ensina que nós não devemos ficar assim, ó, olhando para baixo. Olhe para a cruz, porque Jesus colocaram ele na cruz. Os homens colocaram ele numa posição, numa certa altura, mesmo levando ele para a cruz.
Eles não sabiam que eles mesmos estavam exaltando a Jesus. Colocaram ele na cruz. E da cruz, Deus o exaltou e colocou ele no seu trono. Então, o homem, ele até posicionou Jesus na cruz, tá certo? Mas Deus, o nosso Pai, o colocou em um lugar muito maior, ok? Então, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Talvez as pessoas até te valorizem, entre aspas, mas a valorização que Deus quer te dar é muito maior do que a que você está vivendo hoje, tá certo? Então, a família, ela pode te ajudar. Você, família, você pode ajudar uma pessoa com depressão? Pode e deve. Porque se você não ajudar a pessoa que está com depressão, essa pessoa vai entrar no estágio e pode avançar o estágio de depressão, até pensar em tirar sua própria vida. Mas as pessoas que já até pensaram em tirar sua própria vida, sabe por que elas não tiraram? Porque tinha uma família, tinha alguém que estava ali do lado dela, dando a mão a ela, tá certo? Abraçando, chorando, ok? Conduzindo uma pessoa para arrancar a pessoa daquela situação e conseguiu, tá certo? Mas se você quer família, você faz a mesma coisa que as pessoas lá fora fazem, tá certo? Machuca a pessoa que está com depressão, machuca. Não faça isso, tá certo? Ajude, levante, erga a pessoa, tá certo? Então, o que jamais uma pessoa, um familiar, nunca deve estar dizendo para uma pessoa que está com depressão. Por exemplo, você está exagerando, tá certo? Deixa da tua besteira, deixa do teu exagero, isso é fricote seu, deixa do seu, isso tudo é besteira, isso aí eu já vivi, eu já passei, eu sou forte, tu é fraco, tá certo? Então, são palavras que nunca se deve dizer a uma pessoa que está com depressão, tá certo? Nunca. Então, minha irmã, meu irmão, você está com depressão? Isso aí eu também já tive. Deixa de besteira. Isso aí. Então, nunca diga isso. Tente ajudar, tente fortalecer, tente animar a pessoa, tente encorajar a pessoa. Tente, se você tem carro, bota a pessoa dentro do carro, saia com a pessoa, dê uma passeada com a pessoa, tá certo? Vá em lugares abertos com a pessoa. Quando passar essa pandemia aí, viaje com a pessoa, procure ajudar a pessoa, tá certo? Com a orientação médica também, tomando os medicamentos, porque existem momentos de depressão que a pessoa vai ser levada a tomar remédio, sim. E qual o problema? Veja só. Não, porque os cristãos, eles não gostam de tomar remédio. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, minha irmã, meu irmão. Tem aí a pressão alta, não é? Conhecemos como uma pressão alta. Você não toma remédio. Você tem diabetes. Você não toma remédio para diabetes. Não é? Mas se criou um problema, se criou um estigma, tá certo? Na vida das pessoas que têm depressão, é como aquelas pessoas não tivessem fé, que fossem pessoas miseráveis, que fossem pessoas horríveis, que fossem pessoas que não têm nada para dar. Pare com isso, pare de trazer essa marca, tá certo? Esse estigma para a vida das pessoas. Pare de ser mal. Você é um cristão, se você não é, tá certo? Se você é um cristão, aprenda a amar, tá certo? Aprenda a cuidar, aprenda a zelar pela vida das pessoas, tá certo? Então é isso. Então, qual a diferença? Agora eu vou falar sobre a diferença de uma tristeza para uma depressão. Tristeza, todo mundo vive uma tristeza. Todo mundo tem tristeza. Só que tristeza tem um porquê você está triste. Tá certo? Por que você está triste? Eu estou triste porque o meu cachorro morreu. Eu estou triste porque um parente meu faleceu.
Ah, eu estou triste porque eu perdi o emprego. Ah, eu estou triste porque eu estou doente. Então, sempre vai ter uma causa, tá certo? Só que essa tristeza, ela vai passar. E na depressão, não. Ela não passa, tá certo? Então, a depressão, aquela tristeza, primeiro a pessoa nem sabe por quê. Por que você está desse jeito? Por que você está triste? Por que essa tristeza? O que é que está acontecendo com você? E a pessoa não sabe o que é que está acontecendo. Tá certo? Não, só vem uma vontade de chorar, uma vontade de ficar triste, uma vontade de morrer, uma vontade de sumir. Sim, mas por quê? Não sei. Tá certo? Então, aí é a diferença. Então, se você está triste, primeiro, se você está triste, você tem que saber se existe motivo da sua tristeza. E aí você aguardar um período, tá certo? Pronto, passou aí uma semana, 2 semanas, passou essas 2 semanas, você continua triste, angustiado, se continuou, se permanece, e depois, existe motivo de eu estar tão triste assim? Faça essa pergunta a você mesmo. Existe motivo de eu estar tão triste? Se essa resposta não tiver resposta, tá certo? E essa tristeza continuar dentro do seu coração, é porque, infelizmente, você está com depressão. Então, o que é que eu faço se eu estou com depressão? Procure ajuda, tá certo? Procure ajuda. Não fique em casa. Se existem pessoas dentro da sua casa que não te valorizam, não se preocupe, tá certo? Chama o vizinho, chama um parente, vai na casa do seu padre lá, do seu pastor, do seu apóstolo, de alguém que possa te socorrer, de alguém que possa te ajudar, tá certo? E peça ajuda. Peça que ele segure na sua mão e possa te ajudar a passar por essa angústia, tá certo? Porque depressão, ela também mata, tá certo? Então, há estudos, tá certo? Há estudos que de 20 pessoas, 20 pessoas, 20 pessoas, 5 pessoas têm depressão. De 20 pessoas, a cada 20 pessoas, 5 pessoas têm depressão. Isso é no Brasil, não, no mundo, tá certo? Então, isso e a depressão é uma doença do século, tá certo? É uma doença que veio para destruir, acabar, arruinar com as pessoas. Então, depois dessa pandemia, tá certo? Também a depressão é uma pandemia, porque ela não está em alguns continentes, ela está em todos os continentes, tá certo? Então, isso é pandemia também. Então, se nós não levarmos a sério, depois nós iremos ter muitas pessoas doentes, muitas pessoas cheias de problemas emocionais, psicológicos, tá certo? Então, a gente vai ter que trabalhar agora por essas pessoas. Então, por isso que eu já estou trabalhando, tá certo? Já estou cuidando, procurando cuidar dessas pessoas. E se você também tem alguém que tem depressão ou você tem depressão, procure ajuda. Mas eu quero te falar de uma ajuda muito maior do que qualquer outra ajuda. Tá certo? Então, eu acredito que a primeira ajuda que você precisa ter é a ajuda de Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre a fé. Mas antes de falar da fé propriamente dita, eu gostaria de dizer uma frase para você. A fé, ela é resiliência, tá certo? A fé nos torna pessoas resilientes, pessoas que têm a nossa capacidade aumentada, tá certo? Então a gente sabe lidar com problemas, a gente se adapta às mudanças, tá certo? Porque Deus nos fez assim. Os obstáculos nós enfrentamos, nós vencemos os obstáculos, nós resistimos às pressões, tá certo? Às situações adversas, os choques, os estresses,
Tá entendendo? Então, Deus, Ele te dá essa força, Deus, Ele te dá essa coragem, Deus, Ele te faz vitorioso. A palavra do Senhor diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, a fé nos faz viver e sermos felizes. A fé nos faz olhar para frente e enfrentar os obstáculos da vida. A fé nos encoraja a viver algo novo todos os dias. A fé nos faz sonhar diante dos maiores obstáculos. Para que tenhamos fé, é necessário crer. E crer precisa ser em Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, meu irmão, minha irmã, abra seu coração para Deus. O teu primeiro socorro, tá certo? Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho ninguém para me socorrer, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém para me levar no hospital, eu não tenho ninguém para me levar no médico, num psicólogo, num psiquiatra, eu não tenho ninguém que me entenda, não existe ninguém que me compreenda. Eu quero te dizer que este alguém se chama Jesus Cristo, tá certo? E eu quero te dizer que Ele está bem perto de você nesse momento. Eu quero te dizer que Jesus está bem pertinho de você agora. Talvez você diga: ai meu Deus, chega que eu me arrepiei. É isso mesmo, tá certo? Jesus Cristo, Ele está bem pertinho de você agora. Sabe para quê? Para te consolar, porque Ele conhece tudo o que você tem vivido, todas as suas dores, todas as suas decepções, todas as suas angústias. Jesus, o Filho de Deus, Ele conhece tudo o que você está vivendo e Ele está aí perto de você para te socorrer, para te ajudar, para te abençoar, para trazer fé ao teu coração, para que você vença todos os obstáculos da sua vida, ok? Então, que Deus te abençoe, mas antes eu quero fazer uma oração por você. Ó Pai querido, maravilhoso és tu, Senhor. Ó meu Deus, visita agora, Santo Deus, este coração aflito, esse coração que necessita, Pai, do teu toque. Ó meu Deus, ó Jesus Cristo, tu és eterno. Tu és, ó Pai querido, a luz, ó Pai querido, de cada manhã. Tu és o sol, meu Deus, que brilha, Deus querido, a cada amanhecer, meu Deus. Tu és maior do que todas as coisas. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amparo, Tu és a nossa solução Tu és os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas tribulações. Tu és aquele, Pai querido, que naquele dia estava deitado no barco, Senhor. Aí grande veio a tempestade, e apenas por uma voz Tua, Senhor, o mar se acalmou, Senhor, os ventos cessaram, Senhor. Vem cessar, meu Deus querido, neste momento, Senhor, a angústia, a depressão, meu Deus, Tu podes todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu te oro e te agradeço por cada família, Senhor. Quero te pedir, Senhor, por essa vida que está recebendo esta oração, por todos aqueles que hão de compartilhar e serem abençoados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, até o próximo vídeo. Eu quero convidar você para domingo agora. Nós vamos realizar um culto online e eu convido você a participar desse momento maravilhoso, tá certo? Vamos ter louvores, tá certo? Então, teremos a nossa irmã Sabrina, o irmão Lucimário, tá certo? Realizando o louvor da igreja, um lindo louvor, ok? Teremos a palavra de Deus e será um momento ímpar em nossas vidas. Então, eu já convido você para este domingo estarmos juntos, ok? Então, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e não perca a fé, não desista de você, se ame em primeiro lugar. Amém? Fica na paz, shalom.